Eu preciso te falar uma coisa agora bem interessante e bem importante. Na verdade, todo mundo sabe que as temperaturas de processamento dos polímeros não devem ser excedidas. Então, nesse caso, você não pode exceder a temperatura de trabalho do polímero em hipótese alguma, sob a penalidade, né, sobre a consequência aí de as moléculas do polímero elas se romperem. Na verdade, os átomos, né, que estão fazendo a ligação dos polímeros em altas temperaturas, como nós já vimos aqui, as ligações covalentes, elas tendem a serem rompidas, né? Então é importante que você aí que está assistindo use as temperaturas corretas de trabalho, as temperaturas tabeladas que nós vimos aqui no início do nosso curso de matérias-primas. Então é por isso que tem aquele controle. Além do mais, quando nós vamos falar sobre desumidificação, né, ou seja, a retirada dessa quantidade de água, essa molécula, né, de água que está ali presa nas moléculas do polímero, nós precisamos também levar em conta que essa saída dessa molécula de água, né, ela se dá sob uma condição ideal para a preservação, inclusive, das moléculas do polímero, porque se nós começarmos, né, se nós utilizarmos uma temperatura de desumidificação ou um tempo, né, sob essa temperatura além da necessária, simplesmente você vai ter o início do processo oxidativo do seu polímero. Hilton, mas o meu polímero ele tem uma proteção, né, um aditivo antioxidante e tal e tudo mais. Ok, mas você já está limitando, né, essa sua capacidade do seu polímero de, durante a fase de processamento, de consumir esse aditivo, que é um auxiliar de processo, né, ou seja, é um aditivo, na classe de aditivos nós vamos falar mais sobre isso, você vai estar consumindo esse aditivo, então, previamente, de forma desnecessária. Então, a recomendação que eu deixo se você vai utilizar a máquina, desligue a máquina, né? Ou se você, não vai utilizar a máquina durante o seu processo, né? E o seu material está num DS, um desumidificador, e já passou o tempo dele de desumidificação, né? Era recomendado 4 horas, ele já está 6 horas, 8 horas, desliga o desumidificador. E aí, quando você tiver certeza mesmo que o seu processo vai startar, que a sua máquina vai iniciar, aí sim você previamente já faz uma programação, né? E você já liga o desumidificador, já prepara o material, a matéria-prima, para entrar aí na sua máquina, tá? Porque senão nós vamos ter um aumento chamado tempo de residência desse material, que é o tempo que o polímero fica sob ação de calor, e aí, consequentemente, nós podemos ter uma questão aí de oxidação do polímero, redução das propriedades mecânicas, amarelamento, né? Então, as fases de oxidação do polímero basicamente se dá pela fase inicial, né? Amarelamento, depois do amarelamento já fica uma característica mais marrom do polímero, ele tende a ficar marrom, e o último estágio é a carbonização, onde o polímero ele vira carvão mesmo, tá? Ele queima e vira carvão, ele perde massa, né? E basicamente a gente fica com as estruturas ali de carbono, nitrogênio, quando se tem presentes aí nessa estrutura. Então, basicamente, essa é a condição. Não exceda a temperatura de trabalho do seu polímero.